Boa noite. É uma alegria podermos estar juntos nessa noite de domingo, uma noite especial. E eu louvo a Deus pela presença de cada um de vocês aqui no templo do Senhor para estudarmos a palavra de Deus. Essa semana toda a gente já estava acostumado aí com os sermões do pastor Venefrides, né? Sermões muitíssimo interessantes e assim foi uma experiência muito agradável durante essa semana que ele esteve conosco. Uma pena que a semana de oração terminou, né? Bom, mas no término da semana, agora a gente prossegue a nossa série sobre Daniel 7. Na verdade, eu já estou no capítulo 8. E nós abrimos um parêntese para falar sobre o juízo. E dentro desse parêntese aberto, a ideia é que nós explicássemos detalhadamente sobre o juízo investigativo. Mas o juízo investigativo demanda tantos outros assuntos que são complexos também. E hoje eu vou apresentar um desses temas complexos, né? Um tema que não é muito popular na igreja, né? Um tema meio assim fora da caixinha, né? Mas o objetivo de apresentar esse tema aí que tem como título Misterioso Azazel é dar uma resposta para os nossos críticos e, ao mesmo tempo, ensinar para vocês o que os adventistas do sétimo dia pensam sobre esse item, sobre esse tema aí que é Azazel, não é? Então, nós vamos ler a Bíblia e eu confesso que, obrigado, esse é um tema que demanda muito cuidado. E hoje eu fiquei bem embaraçado para terminar de preparar esse tema, porque é um tema amplo, mas vamos lá, vamos estudar a Bíblia, e eu vou pedir que vocês curvem a fronte, vamos orar ao Senhor e pedir a ajuda e a bênção do Espírito Santo para o nosso entendimento. Muito obrigado, bom Deus, porque a Tua palavra dura para sempre. Obrigado porque a Tua fidelidade é sempre eterna, Teu amor é grandioso. E nós estamos agora aqui para aprendermos de Ti, que és manso e humilde de coração. Tira do nosso coração a presunção e dá-nos a humildade de aproximarmos-nos da Tua palavra com reverência e dependentes do Teu Espírito. Ilumina-nos e abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós falamos sobre esse tema, eu quero começar um pouquinho hoje aqui, de forma um pouco inusitada. Me ajudem aí, o negócio aqui não está querendo funcionar, agora ligou. Nós vamos começar lendo a Bíblia, para nós entendermos o tema de hoje, no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 8. O passador não quer funcionar. Me ajudem. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. A palavra de Deus diz da seguinte forma: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora eu quero que vocês leiam Hebreus capítulo 9, versículo 11, e a palavra de Deus diz da seguinte forma, diz assim: quanto, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E ele prossegue aí na mesma temática. Mas quando nós lemos aqui o versículo 23, diz o Hebreus capítulo 9, 23, da seguinte forma: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. E eu quero ler o capítulo 10, versículo 1 de Hebreus, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano são perpetuamente eles oferecem. Muito bem. Quando nós lemos esses versículos, talvez eles fiquem meio sem sentido diante disso que nós acabamos de ler. Mas eu quero dizer para vocês que as palavras que eu quero tirar disso que nós acabamos de ler são as palavras sombra, a palavra parábola, a palavra ensinamento. E quando nós lemos essas palavras, capítulo 10, verso 1, nós queremos dizer que uma sombra mostra apenas as linhas gerais do original. Assim, não se deve esperar a completa semelhança entre a sombra e o objeto que a molda. A palavra que aparece aqui para sombra, ela contrasta com a imagem, com a palavra imagem, que no grego é eikon, e que indica uma representação mais próxima, conforme 2 Coríntios 4:4 e Apocalipse 3:14. Irmãos e amigos, a doutrina do santuário é uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, à luz de Hebreus, nós precisamos compreender que todo o nosso entendimento da doutrina do santuário, à luz do Velho Testamento, ali no Velho Testamento, isso é apenas uma sombra. Aqui no Novo Testamento, nós temos a palavra parábola, para mostrar que tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento, ele apontava para uma realidade mais ampla, para uma realidade maior. Mas nós temos uma dificuldade, e a dificuldade que nós temos é como o pastor pregou ontem pela manhã aqui, dizendo que na verdade nós precisamos olhar as coisas de uma perspectiva de cima para baixo, ou seja, de uma perspectiva celestial para a terra. Mas o grande detalhe é que, literalmente, fisicamente, nós não estamos no céu ainda. Moralmente, espiritualmente, substancialmente, profeticamente, nós já temos essa certeza. Então, quando nós estudamos a doutrina do santuário, à luz do tipo, à luz da sombra, quando você olha para uma sombra de uma árvore, você tem certeza que essa sombra está refletindo a realidade de algo maior, de algo mais complexo. Mas a sombra não é a realidade, mas é o reflexo dela, implica na realidade, demonstra uma realidade. O que eu quero dizer com essas palavras introdutórias é que todo o ritual do santuário do Velho Testamento, ele aponta para uma realidade mais ampla, uma realidade maior. A Bíblia fala de um santuário celestial, que é literal, mas nós precisamos entender o significado pleno do que é literal aí nesse contexto, porque não existe completa semelhança de todos os detalhes. Bom, quando nós olhamos à luz do ritual do santuário para o dia da expiação, que é o capítulo 16 de Levítico, nós percebemos então que o ritual do santuário, ele tinha um ritual diário e ele tinha um ritual anual. E no ritual anual, que era o dia da expiação, havia uma figura misteriosa, uma figura enigmática, uma figura complexa, que era o bode para Azazel. Aí vem a pergunta: quem é ele? Quem é o bode Azazel? Qual o seu papel no ritual do santuário? Qual o seu papel? Quando eu faço essa pergunta, é quase impossível não analisar o ponto de vista dos evangélicos. Você vai lá na internet, e quando você pega algum vídeo falando sobre Azazel, você vai achar muitos vídeos e muitos pastores. Eu já fui lá na internet para ver o que eles dizem sobre Azazel. E você vai ter uma enxurrada de vídeos dizendo assim: os adventistas apresentam a maior de todas as heresias quando eles falam sobre Azazel. Continua o misterioso passador. Eu acho que nós temos aqui uma dificuldade grande. Ok? Então nós fazemos uma pergunta. Então, do ponto de vista evangélico, os evangélicos eles vão dizer então o seguinte: os adventistas são os hereges, porque eles apresentam o Azazel como sendo um tipo de Satanás.
E deixa eu chegar bem aqui para que vocês entendam então. Quem é Azazel? Então, do ponto de vista evangélico, eles dizem da seguinte forma: os evangélicos, eles dão uma super ênfase na cruz do Calvário, uma super ênfase na cruz como ponto determinante e final do plano da redenção. Eles nunca avaliam o plano da redenção pela ótica do santuário, do ritual do santuário, do tipo para o antítipo. Então existe uma ênfase muito grande na cruz. Isso está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. Não está errado, mas está incompleto. Aí eles também apresentam a interpretação evangélica de Levíticos 16:10. E o que está escrito em Levíticos 16:10? Vamos ler esse versículo. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 16, verso 10, para nós entendermos a complexidade desse texto. E aí está escrito da seguinte forma: mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Essa expressão, fazer expiação por meio dele, gera uma certa dificuldade, porque os evangélicos dizem que expiação só pode ser feita mediante Jesus Cristo. E agora? E agora? Mais um ponto de vista. A expressão levará sobre si todas as iniquidades, que aparece aqui em Levíticos 16, 22, é entendida à luz de Isaías 53, 11, como se referindo a Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz que ele levará sobre si, ou ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então os evangélicos, pela perspectiva do que eu estou apresentando para vocês, eles dizem o seguinte: o bode para Azazel, ou o bode emissário, ele representa quem? Jesus Cristo. Ele representa Jesus Cristo. Ok? Ele representa Jesus Cristo. Agora, o que dizem os críticos adventistas, aqueles que são de dentro do adventismo? Nos Estados Unidos existe um homem chamado Dale Ratzlaff. Ele era um pastor adventista, um professor de Bíblia, e ele saiu da igreja, e hoje ele tem um ministério dedicado exclusivamente para ajudar as pessoas a saírem da igreja adventista. E ele diz o seguinte, na revista Proclamation, que é a revista dele, ele diz assim: alguns ensinam que o bode de Azazel representa Satanás. Pessoalmente, depois de um estudo cuidadoso, sinto que isto é blasfêmia em sua máxima expressão. Está escrito aí no livro dele, What's Meaning of the Cross, página 16. Isso é um ex-adventista. Agora, qual é o ponto de vista dos adventistas do sétimo dia sobre Azazel? Qual é a nossa compreensão? Como nós entendemos isso? Diz a palavra de Deus da seguinte forma, a palavra de Deus não. No livro de Frank Holbrook, o sacerdócio expiatório de Jesus Cristo, há uma citação que diz assim: o ritual diário envolvia a purificação do indivíduo. O rito anual envolvia a purificação do santuário, sendo o indivíduo indiretamente envolvido como beneficiário deste importante rito. O ritual do dia da expiação olhava para onde, irmãos? Para além da salvação do indivíduo, por assim dizer, para a resolução definitiva do problema do pecado. Seu simbolismo abrangia a erradicação e o banimento de Satanás e do pecado do universo. Esse é o nosso ponto de vista. Mas eu quero ajudar os críticos adventistas usando uma citação de Ellen White, porque quando nós somos criticados, as pessoas que nos criticam, eles nos criticam e dizem que nós somos uma seita e que nós somos hereges por duas razões. Uma, eles nos acusam de fazer de Satanás um co-salvador, e a outra crítica é porque Ellen White é a profetisa dessa igreja. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês: eu não tenho nenhuma dificuldade, nem vergonha, nem temor de dizer que essa mulher profetiza de fato da igreja adventista do sétimo dia. Amém? Quem crê, diga amém. Aí ela diz da seguinte forma: visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final.
A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que arrostará a pena final. Assim, no serviço típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou seu lugar, ensinavam-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo. E uma vez ao ano, sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo do pecado e dos pecadores. Agora, queridos, a citação de Ellen White tem alguma coisa herética? Não, não tem. A citação de Ellen White, ela tem um diferencial. E qual é o diferencial? A perspectiva do grande conflito. Esse é o diferencial. Apenas isso. E eu diria que aqueles que criticam a gente, eles deveriam ser mais cuidadosos ao abrirem a boca para nos criticar. Eu não critico os evangélicos quando eles dão uma super ênfase na cruz. A expiação é realizada na cruz. Mas, irmãos, a cruz não é o ponto final do plano da redenção. À luz da tipologia do santuário, não é. É uma parte essencial, mas não é o ponto final. Eu vou repetir. A cruz é um momento essencial, mas não é o ponto final. Não é o ponto final. A expiação é plena na cruz, mas o plano da redenção, ele não é concluído na cruz do Calvário. E a tipologia do santuário nos ajuda a perceber isso. Agora, quando nós afirmamos essa nossa visão sobre o bode Azazel, sobre a purificação do santuário, nós estamos enxergando por uma perspectiva diferente. E eu diria, é uma perspectiva mais ampla. É uma perspectiva mais ampla. Aí nós fazemos uso daquilo que na teologia nós chamamos de metanarrativa adventista, que é a moldura do grande conflito, onde toda a teologia é construída, até mesmo o santuário só tem a sua razão de ser dentro da moldura do grande conflito. Agora, o que a Bíblia diz sobre Azazel? Eu quero dizer para vocês, como adventista do sétimo dia, que Azazel, pela nossa perspectiva, não representa uma oferta para o Senhor, no ritual do santuário. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos de vista a respeito disso. Em Levíticos capítulo 16, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. O primeiro ponto de vista que eu quero apresentar para dizer que Azazel não é uma oferta para o Senhor é o ponto de vista escriturístico, ou o ponto de vista linguístico. E aí o texto hebraico diz literalmente da seguinte forma: uma sorte por Iavé, ou para Iavé, le Iavé, no hebraico. E esse é um indicador do objeto direto aí. A sorte é para Iavé, e a outra sorte vem o mesmo indicador do objeto direto, para Azazel. A que conclusão nós chegamos por conta dessa pequena partícula aí no hebraico? Sendo que Iavé, que é o nome do Deus da aliança, é um Deus pessoal, torna-se evidente que Azazel também é um ser pessoal. E desde que o lançar sortes estabelece a nítida distinção entre Iavé e Azazel, fica também evidente que esses 2 personagens se opõem um ao outro. Frank Holbrook, no livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, na página 141. Pelo ponto de vista racional, nós precisamos entender 3 coisinhas rápidas sobre a nossa declaração de que Azazel não é uma oferta para o Senhor. Primeira, no sistema anual,
jamais se utilizavam 2 animais para representar um único sacrifício. Os evangélicos dizem que os 2 bodes representam Jesus. São 2 faces da mesma moeda. Só que eles ignoram um detalhe: nunca no ritual do santuário 2 animais são utilizados para representar um único sacrifício. O pecador arrependido poderia oferecer uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada ao mesmo tempo, mas nunca 2 animais ao mesmo tempo para simbolizar uma única oferta pelo pecado, ou 2 para simbolizar uma única oferta queimada. Esta é uma evidência presumível de que a intenção então de trazer 2 bodes ali, um para Azazel e outro para o Senhor, um tem um destino e o outro tem outro. Não são a mesma face, ou 2 faces de uma mesma oferta. Segundo ponto, o bode para Azazel não constituía um sacrifício. Isso aqui talvez seja um dos argumentos mais significativos quando nós falamos sobre expiação e Azazel. E aí, queridos, seu sangue não era derramado. O sangue do bode para Azazel não era derramado. Logo, não levava as iniquidades de Israel de maneira... O quê? Não levava as iniquidades de Israel de maneira... Vamos lá, gente, de novo. Azazel não levava as iniquidades de Israel de maneira salvadora. Salvadora. Por que não? Porque a divisa do sistema do santuário era o que, gente? Sem... Vamos lá, só os bonitos lendo comigo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, de acordo com Hebreus 9, 22. Eliminava-se o bode por Azazel, abandonando-o no deserto para morrer à míngua, mas o seu sangue não era derramado. Não era derramado. Terceiro ponto. Antes de Azazel ser introduzido no ritual, o complexo do santuário já havia alcançado a condição de completa purificação. Levíticos 16, verso 20 diz assim: havendo, pois, acabado de, quem? O sumo sacerdote, de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, fará chegar o bode vivo. Está claro para vocês até aqui, sim ou não? Mas nós temos um problema. O versículo 10 diz que o bode para Azazel, ele deveria ser colocado ali para fazer expiação. Verso 10. Agora eu quero que vocês leiam Levíticos 16, verso 20 comigo. Vamos lá. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Entendamos uma coisa: o bode do Senhor foi morto. O sumo sacerdote levou o sangue dele lá no lugar santíssimo, fez um processo de expiação, veio para o lugar santo, a mesma coisa, e ele vem agora para o altar do holocausto e faz também expiação. Aí nós percebemos uma movimentação contrária do sumo sacerdote. Normalmente ele entrava diariamente para levar o elemento de impureza, um elemento que contaminava o santuário. Agora, o mesmo sangue que tem função duplicada de contaminar e de purificar, o sumo sacerdote entra com o sangue do bode para o Senhor e ele vem purificando. E esse bode foi morto, o sangue dele foi derramado. Depois que ele termina esse processo, é que vem então o bode vivo. O bode para Azazel, depois que a expiação é feita. Mas aí continua a dúvida: por que o verso 10 fala que esse bode deveria ser usado para fazer expiação? Por meio dele, e enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Vamos responder aqui na frente. Vamos para frente então. Mas antes de explicar isso, eu quero apresentar um ponto de vista extrabíblico sobre a identidade ainda de Azazel. No comentário bíblico adventista, ali diz que o livro pseudepígrafo
O livro de Enoque caracteriza Azazel como aquele que vos ensinou toda a injustiça na terra. Está lá no capítulo 9:6. E acrescenta que toda a terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel, e a ele são imputados todos os pecados. Você vai lá na internet, nós somos criticados quando fazemos uso dessa fonte extrabíblica para falar sobre Azazel, porque Azazel é um rapax legômeno. Ele só aparece praticamente lá em Levíticos 16, esse nome. Aí nós vamos encontrar referência em literatura extrabíblica. Azazel também é retratado como tendo mãos e pés atados e sendo lançado em um abismo, em algum lugar do deserto, à espera do dia do grande julgamento, quando deve ser lançado no fogo. Enoque 10, 4, 6 e também o capítulo 54, de 1 a 5. Queridos, para não ficar dúvida, vamos entender melhor esse assunto. O Yom Kippur e o fim do pecado. O dia da expiação, que na verdade deveria ser chamado de dia das expiações, ou Yom Kippurim, ele era um dia de juízo, não é um dia de perdão. A palavra perdão não aparece em Levíticos capítulo 16, aparece muitas vezes a palavra expiação. Mas, apesar de ser um dia de juízo, havia graça disponível, sim ou não? Sim. Por quê? Porque nesse dia também acontecia o ritual diário, onde 2 cordeiros eram oferecidos, um pela manhã e um pela tarde. E isso significa que, a despeito de ser o dia do juízo, mas também era um dia onde a graça continuava disponível para todo pecador. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre o dia da expiação é a teologia da transferência de responsabilidade. Quando nós lemos o capítulo 1 de Levítico, capítulo 4, capítulo 5, todos que traziam suas ofertas confessavam seus pecados sobre ele e depois matava aquela oferta. Aí a Bíblia diz que o sacerdote fazia expiação pelo indivíduo e ele saía perdoado. O pecador saía perdoado. Mas simbolicamente os pecados dele foram transferidos para onde? Para o animal. Aí o sacerdote pegava então o sangue daquele animal, derramava no altar, lá no véu, né? Espalhava o sangue por lá, e o homem saía perdoado, mas o pecado dele foi transferido para o santuário. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus gracioso dizendo o seguinte: para te salvar, eu aceito que a minha casa fique impura, eu aceito que a minha casa fique imunda. Deus assume o pecado do pecador. O pecador sai livre, ele sai libertado, ele sai salvo. Isso é uma sombra, é uma parábola do que Cristo realizaria por cada pecador. Agora, queridos, uma pergunta que é importante: Deus assumia o pecado do pecador, mas Deus era responsável pelo pecado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. E aí eu coloquei aí uma coisa para nós entendermos. Um dia desses eu estava vendo um desses vídeos que nos criticam, e o preletor dizia assim: os adventistas dizem que Satanás vai carregar sobre si os pecados de todo mundo. Isso é um grande erro, isso é uma heresia, porque Satanás será destruído e pagará somente pelos seus pecados. Agora, queridos, eu fico pensando comigo mesmo, e sem querer criticar ninguém, mas eu fiquei pensando que quem defende esse ponto de vista, até certo ponto, está defendendo o diabo. Por quê? Porque em última instância, irmãos, o causador de todo pecado é Satanás. Eu sou pecador, mas eu sofro com o pecado. Mas não tem um dia de paz. Você não tem um dia de paz. Não tem um dia que o diabo não te induz a pecar. Sim ou não? Não tem um dia que os seres humanos ao redor dessa terra, sendo ou não sendo cristãos, que eles não pequem e não sejam induzidos ao pecado. E eu quero
dizer para vocês, usando essa ilustração aí de Osama Bin Laden, lembrando o 11 de setembro, um dia eu estava lá no começo do meu ministério, lá em Barreirinhas, aí de repente uma irmã chegou e disse assim: pastor, acabaram de bater 2 aviões aí nas Torres Gêmeas. Aí eu fui lá, liguei a televisão rapidinho para olhar aquele quadro estarrecedor. Quem pilotou os aviões? Vocês não sabem o nome. Não sabem. Quem sequestrou o avião que caiu lá na Filadélfia? Vocês também não sabem o nome. Nós sabemos que todos eles foram treinados pela Al-Qaeda. Agora eu pergunto, quem foi o mandante? Quem foi o mandante? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Aí a minha pergunta é, ele não estava lá, dentro dos aviões, mas ele era responsável, sim ou não? Sim, ele era responsável. Aí eu fico pensando nas pessoas então que pegam as meninas, sequestram e levam para o mercado da prostituição. Isso é uma realidade social. Aí essas meninas se prostituem e daqui a pouco começam a tomar gosto por esse pecado, que é uma tortura. E elas começam a ter participação direta no pecado. E elas estão em pecado. Mas quem é o responsável? Alguém as colocou lá, e esse alguém é responsável também, sim ou não? Sim, é responsável. E sabe, irmãos, nós precisamos entender essa questão da responsabilidade. E aí agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, como terceiro ponto de vista em relação ao dia da expiação. Nós precisamos compreender que a palavra expiação, ela tem algumas aplicações diferentes. E aqui está o pulo do gato para nós entendermos Levíticos 16, verso 10. Existe a expiação purificatória. Quando você lê Levíticos 4:35, quando o ofertante traz sua oferta, quando confessa os seus pecados, quando aquele animal era morto, a palavra de Deus diz que o sacerdote fazia expiação por ele, e ele era o quê? Perdoado. Está lá, Levíticos 4:35, ele era perdoado. Então essa é uma expiação que nós podemos chamar de expiação salvadora, expiação purificatória. Mas a palavra kefá, de onde vem o termo expiação ou propiciação, ela também tem um significado punitivo ou eliminatório. Por exemplo, Números capítulo 35, versículo 33. Ali fala sobre a execução de um assassino. O assassino matou alguém. O sangue da pessoa que ele matou contaminava a terra. E agora Deus então diz para Moisés o seguinte: o assassino tem que ser executado. Quando o assassino era executado, a palavra de Deus diz então que a terra foi expiada. Expiada como? Pela punição do malfeitor, pela execução do assassino. Em Números capítulo 25, versículo 13, existe um outro exemplo de uso da palavra kefá, ou da palavra expiação. E ali nós sabemos que aconteceu um episódio interessantíssimo, porque Balaão, ele mandou os moabitas fazerem uma festa legal, uma festa muito bacana, foi um arrasta-pé. E aí Balaão, que não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele teve uma ideia dos infernos, e ele disse assim: bota as meninas aí de Moabe, assim mal vestidas, mostrando a barriga, de mini saia, bota elas para passarem aí na frente dos jovens israelitas. Os israelitas estavam na fronteira da terra prometida. Aí as meninas foram lá e começaram a seduzir os jovens. E sabe o que aconteceu? Daqui a pouco eles foram para o arraial dos midianitas. Começaram a dançar a dança deles. E daqui a pouco começaram a se envolver sexualmente. Aí teve um israelita tão descarado que ele trouxe uma jovem de lá, entrou no acampamento de Israel, foi para a tenda dele, e ele estava tendo relações sexuais com ela.
E aí Deus despachou uma praga no meio do povo. Nesse momento, Finéias, filho do sumo sacerdote, pegou uma lança. E ele entrou então na tenda daquele indivíduo e ele cravou os dois. Pá! Matou os dois. E a palavra de Deus diz que quando ele fez isso, Finéias fez o quê? Expiação. Expiação. Como foi feita essa expiação? Pela punição do malfeitor. Pela punição do malfeitor. Então, quando algum evangélico abrir a Bíblia em Levíticos 16:10 e disser assim: não, o bode emissário, ele é usado, o bode para Azazel, para fazer expiação, você responde dizendo: não é expiação salvadora, é expiação punitiva. A expiação salvadora é feita através do bode do Senhor, cujo sangue é derramado, porque sem derramamento de sangue não há salvação. Não há salvação. Está claro até aqui? Muito bem. Agora, queridos, para terminar então, o último ponto de vista, nós precisamos olhar além do tipo, para o fim do mal. O dia da expiação acrescenta um elemento novo, um olhar sobre o trato final de Deus com o pecado e o mal. Todo dia o santuário era contaminado pelos pecados que eram trazidos. O pecador saía perdoado, mas o santuário ficava contaminado. Deus assumia esse pecado até certo ponto, mas não era a responsabilidade dele. Não era a responsabilidade dele. Irmãos, quando nós pegamos esse ritual e olhamos um pouquinho para além, nós vamos, pela perspectiva do grande conflito, entender que o ritual diário e anual está tratando da salvação da humanidade, mas não apenas da salvação, está tratando do final do mal, da destruição do pecado, da erradicação desse problema que entrou no universo. É assim que nós cremos, nós adventistas do sétimo dia. E agora o que ocorre? Através do levar do bode para o deserto, o pecado era tirado de sobre quem? De Deus e do seu povo, e era colocado sobre o seu verdadeiro responsável, o causador. O causador. Entendamos que quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos libertados das consequências do pecado. Quando nós permanecemos em Cristo pela santificação, nós somos libertados do poder do pecado. Mas, irmãos, somente pelo segundo advento e pela destruição de Satanás é que nós estaremos para sempre livres da presença do pecado. Nesse livro, The Temple, Its Ministry Services, Alfred Edersheim, um judeu que escreveu aí no século XIX, ele fala sobre o dia da expiação de forma muitíssimo interessante. E ele diz assim, que o indivíduo pegava o bode para Azazel e levava para o deserto. Caminhava milhas e milhas, quilômetros, ele ia bem longe. Um detalhe, o povo continuava congregado lá no dia da expiação, congregava lá no santuário. E ele ia para o deserto e caminhava bastante, isso levava horas e horas. Por ocasião do segundo templo, foi acrescentado o costume, não de soltar o bode no deserto, mas de jogá-lo de um despenhadeiro. Aí o indivíduo, quando chegava lá longe, lá no deserto, na beira do despenhadeiro, que ele jogava o bode lá, ele levantava uma bandeira aqui. Havia muitas outras pessoas no caminho nesse processo, mas só um levava o bode. Aí ele levantava uma bandeira bem alto. Alguém lá, quem sabe 1 quilômetro para lá, olhava, levantava a bandeira. Ele levantava dele. E outro mais para lá levantava outra. Até que a bandeira próximo do arraial de Israel era levantada. E quando essa bandeira era levantada, irmãos, havia júbilo no acampamento. Sabe por quê? Porque o pecado foi destruído de forma simbólica naquele ritual. Amém? Eles rejubilavam por isso. Eles celebravam a vitória. E eu quero então dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos rejubilar, porque o fim do mal está próximo. Amém? O fim do mal está próximo.
Ontem eu estive lá no hospital para visitar a tia de Axa. E eu confesso para vocês que eu amo batizar. É a melhor cerimônia da igreja. Gosto até de fazer casamento um pouquinho, não é tanto. Porque os casamentos hoje estão gerando muita dúvida. Mas eu não gosto de fazer velório. Alguém gosta de vir para a cerimônia de velório na igreja? Eu não gosto. Ontem eu estava lá no hospital e olhando a tia Valdete, né? Valdete, 93 anos. Aí o indivíduo veio lá para colocar um catéter, um sofrimento, coração falindo, está inchada. E eu estava ali olhando e pensando sobre o pecado. Faz 3 anos que exatamente num dia como hoje é o dia do meu aniversário. 3 anos, faz 3 anos, exatos 3 anos, quando eu cheguei aqui. Eu tive que voltar em 2021, lá na minha cidade, para sepultar a minha irmã mais nova, no dia do meu aniversário. Então o aniversário tem uma mescla sempre de alegria e tristeza. Eu celebro a esperança, hoje. Mas não dá para esquecer a dor. Não dá para esquecer a dor. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês, irmãos e irmãs, que quando as pessoas nos criticam por aí, quando nós falamos sobre o fim do mal, não, Satanás não é o nosso co-salvador, de forma alguma. De forma alguma. Os adventistas do 7º dia não fazem de Azazel um co-salvador. Mas os adventistas do 7º dia creem plenamente e pregam a todo pulmão e vão continuar pregando que Satanás é o grande responsável por todo o mal, por todo o pecado, por toda a tristeza, por toda a dor. É doloroso ver alguém com câncer. É doloroso ver alguém morrendo de acidente. É doloroso ver pessoas com depressão. É doloroso ver pessoas se suicidando. É doloroso ver os jovens escravizados nas drogas. É doloroso demais ver essa trajetória de pecado. Meu coração volta partido quando eu vou no ministério carcerário e vejo aqueles meninos cujas famílias estão desmanteladas, eles não têm sonhos, não têm previsão. Me parte o coração quando eu pergunto para um menino de 16 anos, qual é o teu sonho? Ele diz para mim, eu não tenho sonho. Ele só vê uma coisa diante dele, o crime. É a única coisa que ele vê. Talvez a gente olhe e diga assim, é porque esse pessoal não tem noção. Não, e eu tenho noção. Mas todo dia eu peco, e todo dia eu sofro. Todo dia você peca, e se você é sincero, todo dia você sofre. Todo dia você olha gente doente, gente morrendo, gente sofrendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Apesar do ser humano ter liberdade de escolha, mas o sofrimento que existe nesse mundo, de acordo com o Dr. John Peckham, ele vai muito além da nossa liberdade de escolha. Por quê? Porque existe um demônio, Satanás, o causador de todo pecado. Foi ele que derrubou Adão e Eva, e é ele que nos tenta todo santo dia. E eu tenho plena convicção que quando Deus colocar sobre ele o peso do pecado, Deus não está agindo de forma arbitrária. Deus está colocando sobre o seu responsável aquilo que ele criou. Amém? Toda dúvida causada sobre o caráter de Deus e todo o mal trazido pelo pecado, um dia passará. E é isso o que o dia da expiação nos ensina. E nós precisamos rejubilar, porque falta só um pouquinho e nós estaremos para sempre libertados do pecado e da sua presença para todo sempre. Amém? Nós iremos louvar para encerrar. E eu quero dizer para vocês que à luz de tudo que eu apresentei, quem é Azazel? Ele parece mais com Cristo ou com o diabo? Por esse simbolismo, nós acreditamos que o papel que Azazel desempenha está muito mais relacionado com o papel que Satanás desempenhará. Nunca como um co-salvador,
mas como alguém que vai pagar e levar as consequências do pecado como seu verdadeiro causador. E o povo de Deus, livre do pecado, rejubilará para todo sempre. Amém? Muito obrigado, nosso Deus, porque através do ritual do santuário, o Senhor ensinava o seu povo sobre o pecado, suas consequências, mas o Senhor também ensinava sobre o seu grande amor redentor. O Senhor proveu meios para que o pecador fosse salvo. E o Senhor ensinava a cada ano, no dia da expiação, que um dia o mal teria fim, que um dia o pecado seria afastado totalmente, que um dia o universo seria purificado. E nós te louvamos por essa promessa. E nós te louvamos porque já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós te louvamos pela esperança da ressurreição. Nós te louvamos, Deus, pelas tuas promessas. E nós acreditamos no novo céu, numa nova terra. Nós acreditamos no fim definitivo do mal. Nós acreditamos na destruição de Satanás. E nós acreditamos numa eternidade de glória, de paz, de gozo, de alegria, de pureza. Nós acreditamos na vida eterna. Obrigado, Senhor, por essas promessas. E obrigado porque a tua palavra não falha. Sustenta a nossa fé a cada dia e firma-nos na verdade. São bênçãos que nós te rogamos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.